Nós vamos falar sobre propósitos e objetivos de um ano novo. Hein? É assim que acontece. Todo ano nós fazemos um montão de propósitos, né? Desse jeito. É um ano de começar um novo regime. É um ano de começar novos exercícios, né? Assim? E isso é muito bom para todos nós, né? E isso não está nada ligado com o físico, viu? Às vezes as pessoas, elas pensam assim, fulano é mais cheinho, mas ele tem mais saúde do que um mais magrinho, porque existe o falso magro, e por aí em diante. As coisas acontecem dessa forma. E eu queria que você abrisse em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 14. Primeiro Coríntios 12. Vamos todos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor? Versículo de 12 a 14. Todos encontraram? Amém? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Você pode se assentar? Já foi orado. Eu sei que, graças a Deus, né, todos os irmãos pastores, presbíteros que pregam aqui, eles tendem a ter um sermão expositivo. A gente pega a palavra e vai expondo dentro daquilo que a gente estudou. Hoje eu quero fazer um pouquinho diferente e pregar um sermão mais temático, né, sem fugir daquilo que é correto. Queridos, dentro de um contexto, primeiramente, eu queria dizer o seguinte: nossa pregação é dentro de um contexto. Qual que é esse contexto? De que a minha vida e a minha vontade já pertencem a Deus. Nós sabemos que a comemoração dessa passagem de um ano para o outro, ela surgiu mais ou menos na Mesopotâmia, há 2000 anos antes de Cristo, quando havia a enchente, ou se enchia o rio Nilo. Aí havia a passagem de ano, principalmente porque o Nilo era significado de fertilidade, de abundância de alimentos naquela região. Se não houvesse as cheias do Nilo, não haveria isso. Depois aí vem o calendário romano e por assim em diante, as coisas vieram se adaptando de acordo com os costumes de cada povo. Então hoje, né, como população mundial, no calendário romano, na maioria dos países, se é comemorada a mudança de ano. E com a mudança de ano, há também aí a renovação de novos propósitos, de novos alvos. Só que nós precisamos compreender que esses objetivos e propósitos estão fundamentados na vontade de Deus. Amém. Não é na nossa vontade. Então eu não vou fazer os meus propósitos, os meus alvos. Eu vou fazer alvos ou alvos secundários que me levem à comunhão com o Senhor. Obrigado. E é interessante que, quando nós lemos aquele versículo, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Só que, por inferência, nós esquecemos que nada que façamos
vai alterar, ou aumentar, ou diminuir a glória de Deus. Nada disso. A glória de Deus, ela é existente, ela vem dele mesmo. Deus é a própria existência, e nele nós coexistimos. Então, todos os alvos e propósitos que eu recebo da parte de Deus, ou assim como Jesus disse, eu vim para fazer a vontade do Pai, não a minha, não altera na manifestação da própria glória dele, diminuindo ou aumentando. Isso tudo serve para o próprio aperfeiçoamento dos santos, próprio aperfeiçoamento nosso. E é interessante que é momento sim de renovarmos os propósitos e objetivos que nós temos de um ano para o outro. Então, eu não poderia deixar de salientar que isso não é uma mensagem coach. Pastor não está pegando lá no chat GBT, né, uma mensagem coach e pregou aqui na folha para trazer para os irmãos. Tá? Eu não poderia deixar de citar, que nós já vemos aqui, que essa questão do coach, ela vem lá dos sofistas, mais ou menos na época de Pedro. Nós não somos sofistas. Até porque o coach, ele enfatiza o homem no centro de tudo. E os nossos propósitos e objetivos, eles precisam estar no centro da vontade de Deus. Só que também nós não podemos ignorar que essa questão do coach, dos sofistas que hoje existem, eles pegaram isso na raiz do discipulado. Fazer um coach aí é discipular alguém, é mentorear uma pessoa. Então, pelo amor de Deus, né? Não seja seguidor de coaches aí que não manifestam a sua vontade ou seu interesse em colocar Deus no centro de tudo. Nós já temos todas essas questões de propósitos e ensinamentos dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. E pela percepção daquilo como Deus manifesta as suas coisas, a sua glória. E é isso que nós vamos perceber nessa noite. Entender por que os propósitos e objetivos traçados por nós, às vezes, não se concretizam. Não é assim? A gente, muitas vezes, faz alvos, faz objetivos, mas quando a gente chega no final do ano, a gente percebe que não conseguiram ser concretizados. Metade deles, até o meio do ano, desaparecem. Você vai entender isso. A outra metade, quando chega no final do ano, serve de frustração. E frustração não é bom. Deus não promove objetivos e propósitos para você, a sua vida pessoal, para você se tornar frustrado. Então, eu queria perguntar para você o seguinte: você já se perguntou por que os seus alvos e objetivos não se cumprem a cada ano? Já fez essa pergunta para si mesmo? Estou falando de propósitos e objetivos que são para aperfeiçoamento dentro do corpo de Cristo. Porque você faz a vontade de Deus. Quem é que faz a vontade de Deus? Faça assim com sua mão. Oh, glória a Deus. Não tem ninguém que não vai levantar a mão, não é assim? Olha. Então, ó, para que os seus alvos e objetivos sejam alcançados neste ano de 2025, eu não sei porquê, tem alguns números que me chamam a atenção. Eu gosto muito do 5, do 10 e do 25. Não sou astrólogo não, viu, irmãos? Pode ficar tranquilo. Mas eu sei que na Bíblia, hoje mesmo pela manhã nós vimos aqui. Por exemplo, o número 7, que é o número da perfeição, ele é muitas vezes citado aí na Bíblia. 40, também nós vimos aqui, quantas vezes hoje citamos 3 ou 4 ocasiões no Velho Testamento, na Bíblia. De manhã eu não vou citar de novo, porque você não vem na escola dominical, não é castigo não, mas é para você vir. 40 dias, que também muitas vezes Deus se referencia a isso, e outras questões. Mas eu gosto muito do ano de 2025.
Mas eu não sou nem um pouquinho místico de achar que este ano de 2025 vai ser o ano do acontecimento da minha vida. Não pensa assim, vai ser o ano que eu vou mais prosperar. Não, o mesmo Deus do ano de 2025 é o Deus do ano de 2024. É o mesmo Deus do ano de 2000. É o mesmo Deus do ano de 1977. Que é o ano que eu gosto do número 7, foi o ano que eu nasci. É o mesmo Deus do seu dia de aniversário. Amém? É assim. Mas eu não vou dizer também que, porque talvez não seja um número que eu não goste, que vai ser o pior ano da minha vida. Em todo tempo, Deus é bom. Entre ano, saia ano, entre mês, saia mês, passe um dia, 2 dias, Deus em todo tempo, Ele é bom. Bom em todo tempo. Amém? Como diz o pastor Charles, eu estou com saudade dele, de vez em quando vocês falam a mim aí. Então, eu queria aqui de forma, bem simples, como eu sempre brinco isso, todo primo, presbiteriano fala aí, com muito carinho, 3 passos. Primeira coisa, o que eu não devo fazer para que os meus alvos se concretizem. O que eu não devo fazer para que os meus alvos se concretizem, dentro da perspectiva de estar buscando um aperfeiçoamento daquilo que Deus quer para mim. Primeira coisa, escolher alvos e propósitos que vão me afastar da comunhão com Deus. Um dos primeiros princípios que é colocado no Jardim do Éden, nós sabemos, é o princípio da comunhão. Então, muitos planos nossos, objetivos e propósitos são frustrados, porque são planos e objetivos da nossa própria cabeça, que vão nos afastar da nossa comunhão com Deus. Vou citar trabalhar dia de domingo. Eu sei que todos nós temos que estar presentes na igreja durante a semana e aos finais de semana, mas domingo é um dia escolhido para o Senhor. Se você escolhe o dia de domingo, eu sei, não sou nenhum ignorante para saber, que se você está lá numa escala de 3-por-1, de 2-por-1 no seu trabalho, às vezes vai cair no domingo. Mas se você escolhe o domingo para trabalhar, e eu vou te falar, vai aparecer um montão de serviço, com a gorjeta gorda, com um dia que você não recebe, às vezes, durante a semana toda, para você trabalhar no domingo. E isso, se vai te afastar da comunhão com Deus, no final, não vai dar certo. Isso é apenas um exemplo. Se coincide com a sua vida ou não, se às vezes, a gente vai entendendo, vai conhecendo os irmãos mais, e com isso vai sabendo da lida do dia a dia ou não, isso aí é secundário. Mas o que nós precisamos compreender é o seguinte: todo alvo e propósito que eu colocar que for me afastar da presença de Deus, não vai funcionar. E glória ao Senhor por isso. Glória a Deus por isso. Porque Deus, Ele ama ter comunhão com você e comigo. Deus preza por essa comunhão. E eternidade, significado de eternidade é isso. É ter comunhão incessante, interminante com Deus. É isso que é significado de eternidade. Inferno é estar afastado da presença de Deus. E o céu, ele pode começar agora, porque aonde Deus está é céu. Aqui é um pouquinho mais difícil, Mas não deixa de ser céu. Não deixa de ter comunhão exata, de boa quantidade e de boa qualidade com o Senhor. Então, essa é a primeira questão, para que os seus alvos dê certo. Nunca escolha alvos e objetivos que vão te afastar da presença de Deus. Segunda questão, que não devo fazer para que os meus objetivos deem certo. Escolher uma grande quantidade de alvos e propósitos. Tem gente que quando chega na virada do ano, pega uma folha, e a folha tem mais ou menos 60 linhas, escreve de um lado e do outro um montão de objetivos para esse ano. Não vai dar certo. Não vai funcionar.
Tem gente que quando chega a virar a folha já esqueceu tudo que estava do outro lado. Então, para que os meus alvos e objetivos deem certo, eu preciso entender o que é prioridade e o que é secundário. Então, o que é prioridade para se tornar alvo e objetivo na minha vida neste ano de 2025? Você pode encher as mãos com 10? Rapaz, eu vou te falar, você é um gladiador, um vitorioso e uma vitoriosa. Você conseguir fazer 10 alvos e objetivos no ano. Porque eu ainda estou em 3. E sem contar que, de um ano para o outro, às vezes eu não consigo. Eu preciso fazer aquilo que eu fazia num ano no outro. Porque também tem algumas pessoas que, quando chegam na virada do ano, pegam os objetivos do ano passado e passa borracha em tudo, né? Gasta quase que um carretel daqueles de corretivo de rodar assim, né? Para apagar tudo do ano passado e começar mais uns 120 de novo. Não vai dar certo. Porque isso vai demonstrar que não há persistência e há uma certa indisciplina para se concretizar os alvos e objetivos colocados por você, para que a sua vida se aperfeiçoe e amadureça na presença de Deus. E escolher uma grande quantidade de alvos e objetivos não vai ser bom. Então pense em alvos e objetivos que você consiga se lembrar deles e consiga guardá-los até o final ou meio do ano, pelo menos. Tá? E que eles sejam poucos. É muito importante isso. Terceiro, o que eu não devo fazer para que os meus alvos e objetivos deem certo? Escolher alvos difíceis ou propósitos inatingíveis. Neste ano de 2025, eu vou me tornar aviador. Não vou conseguir. Porque uma carreira de aviador, primeiro você precisa de muito dinheiro. Eu não vou ter esse dinheiro todo. Por exemplo, no meu caso em particular, neste ano de 2025, eu vou chamar o Brian para tocar guitarra. Não vou conseguir. Mentira. É inatingível. Eu já comprei, aliás, lembra disso, da Amaris, uma guitarra Yamaha. Cheguei lá quando eu estava com 16 anos, a melhor guitarra lá na... Como é que chama aquela loja da Olegário Maciel? Aquela loja principal. Isso, a Musical. E o cara chegou lá e pegou a guitarra e fez a guitarra cantar. Eu falei, rapaz, eu também quero fazer isso. E aí ele chegou lá, eu tenho essa, você sabe como é que vendedor é, né? Você chega na loja de vendedor, fica esperto, que o bom vendedor vai falar assim, eu tenho essa aqui, ela custa tanto, ela é uma guitarra assim, mais ou menos. Aí nela ele vai pegar e vai falar assim, trindão, trindão, trindão. Aí ele vai chegar na outra, que o preço é mais alto um pouquinho, aí ele vai... Aí quando ele chega na mais cara, aí ele pega a guitarra, faz a guitarra até falar. Aí você fala, essa é boa mesmo, hein? E acaba levando aquela. Não é assim? Acontece na loja de sapato, na loja de vestido, irmã, fica esperta. E por aí vai. De tudo. Então eu fui lá, comprei aquela guitarra Yamaha, um estojo bonitão, né? E fui para a igreja, e peleja daqui, peleja daqui. Falei, menina, essa guitarra não faz a mesma coisa que ela. Aí eu vi que não era a guitarra, era quem estava atrás da guitarra. E vai lá e contratei gente para me ensinar, e pelejava, e nada. Por fim, quando eu comecei a namorar com a Damares, aquela guitarra, nada de funcionar, o pai dela falou assim, vocês têm 1 ano para namorar e casar. As histórias, na primeira semana, eu fui lá, como a Damares disse ontem, que eu sou muito bem decidido, fui lá, peguei a guitarra, vendi ela e comprei um fogão. E levei lá para a casa do meu sogro e coloquei o fogão na casa dele. Como quem disse, eu quero que eu case 1 ano, está aqui a demonstração. Mas até hoje, se falar comigo que eu vou aprender a tocar guitarra ou algum instrumento, eu não vou conseguir. Principalmente como alvo e objetivo, vai ser inatingível para mim. E você vai entender qual que é
como que nós devemos fazer para que a gente compreenda a questão de fazer com que certos alvos e propósitos funcionem. Pastor, mas você lê os versículos, e aí? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, de 12 a 14. Ele diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Nós sabemos aqui, e eu poderia, já fiz alguma menção, de todo o contexto histórico que nós percebemos que os coríntios enfrentavam. Mas hoje eu não vou buscar esse lado da questão. Nós compreendemos aqui, só para a gente entender que uma parte do contexto vai servir para nós, é que havia muitas divisões e facções dentro da igreja de Corinto. Mas nem por isso deixava de ser uma igreja abençoada, porque era uma igreja que tinha muitos dons. E a Bíblia fala que, quanto aos dons, não quero que vocês sejam ignorantes. Então, todos nós temos certas aptidões. Nenhum de nós somos iguais. E cada um de nós exercemos uma função dentro do corpo de Cristo. E entenda, não tem como ser diferente, não há como fazer uma divisória entre parte da igreja e entre parte do mundo. Ah, pastor, o senhor está falando isso aí? Há divisões, facções, aqui dentro da igreja é uma igreja amorosa, é uma igreja unida, glória a Deus, mas quando eu chego lá no meu serviço amanhã, é competição pura, é um tentando derribar o outro, é cada um por si, pene todos. Não é assim? Mas não divida. A gente tem essa mania de achar, lá na igreja é um contexto diferente, e lá no meu... É porque ainda você não atinou que lá você deve fazer com que seja igual ou bem parecido como é dentro da sua igreja. Você pode dizer um glória a Deus? Glória a Deus. Porque o nosso Deus é o mesmo. Quando eu chego no mercado, que eu chego lá, tem um montão de gente competindo, eu não chego lá também com aquela, entre aspas, diz, né, ousadia, para não dizer soberba, para falar assim, esse é o meu Deus, e o meu Deus prevalece sobre o ímpio, e eu vou prosperar, e o ímpio vai afundar. Que oração precatória, não é assim? Tem concorrência? Tem concorrência. E que a concorrência seja saudável para crescimento. Porque se não houver concorrência, há acomodação. E aí, quando nós compreendemos a respeito dos nossos alvos e objetivos, eu entendo que nada é inatingível ou tão difícil que Deus não possa fazer. Só que nós somos limitados. Então não adianta nós pegarmos alvos e objetivos que são grandes demais. Você vai ficar frustrado. E muitas das suas frustrações ainda você vai jogar a culpa em Deus. Porque Deus não fez, porque Deus não me ouve, onde está Deus? E aí começa, né? Aquela lereia que nós sabemos, né? Oh Deus, me ouve, oh Deus. É a situação que a gente tem que fazer como Adão, é a mulher que o Senhor me deste. Não é assim? Não é assim não. Culpa a Deus, igual eu já disse aqui. Não escolha alvos difíceis e propósitos inatingíveis. Ok? Amém? Amém? Irmãos, então, para que eu alcance os propósitos e sejam alcançados neste ano de 2025, eu preciso. Então, veja o que nós precisamos para alcançar esses alvos e objetivos. Primeira coisa, traçar alvos e propósitos que estejam dentro da minha aptidão. Não adianta. Eu vou pegar a guitarra, eu vou morrer com a guitarra na mão.
Mas eu nunca vou tocar igual o Brian e o pastor Charles. Está entendendo? Não vai. E eu não tenho inveja. Eu louvo a Deus porque eles tocam bem. Não é assim? Eu louvo a Deus porque tem rico. Eu não vou ficar com inveja. Porque eu tenho aptidão, às vezes, para estar administrando a riqueza dele. Eu louvo a Deus pelos acontecimentos que ocorrem no meu trabalho, sabendo que sempre Deus está cuidando de mim. Em toda e qualquer circunstância. Você vai ter uma vida de 2025 mais tranquila. Você vai perceber que muitas vezes aquilo que a gente acha que é luta, que é tribulação, que é difícil, é coisa da nossa cabecinha. É coisa que a gente não confia no Senhor, que a gente não lança. Se eu como muito, tem que ser para a glória de Deus, de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Se eu passo fome, tem que ser para a glória de Deus. Se eu vivo, tem que ser para a glória de Deus. Conforme o texto diz, aqui os textos de Coríntios diz, o meu corpo limita o meu estar contínuo com o Senhor, que é a morte. Então, se eu morrer, também vai ser o quê? A glória de Deus, eu vou para um lugar melhor ainda. Então, com o que a gente tem que ficar preocupando? Eu sei que o homem não nasceu para morrer, mas entendemos que todos os meus alvos e objetivos precisam ser para a glória de Deus. E eles precisam ser dentro da minha aptidão. Então, o que é aptidão? Aptidão é a facilidade que eu tenho. E eu preciso de autoconhecimento para isso. Ou então é algo que eu vou me treinando cada vez mais, até ficar apto. Não é assim? O presbítero Hamilton chegou lá para ensinar matemática. Ele já me contou mais ou menos a trajetória dele. Uma pessoa que fez com que ele amasse a matemática primeiro, depois ele teve que pegar lá, se esmerar em estudar matemática, passar lá e, como diz, a licenciatura, não é assim? Obteve a licenciatura para estar ensinando matemática. E assim é a nossa vida. Entendeu? Eu pego, então, um alvo em 2025. Primeira semana. Eu estou com esse alvo. Gente, eu esse ano vou fazer, esse é o meu alvo. E aí vai. Passa mês de janeiro. Beleza. Eu não estou esquecendo do meu alvo. Fevereiro, março, é os meses mais difíceis que a gente faz só para pagar imposto. E às vezes eu estou lutando em torno disso e esqueço. Começo a pagar os meus alvos. Quando chega em junho, está muito frio. Mês de a gente sentar, comer pipoca, assistir televisão. Esse alvo não dá para ser alcançado mais hoje. Não é assim? Até as estações vão fazendo com que a gente esqueça os alvos, os objetivos. Mas este alvo e objetivo, ele precisa estar, fundamentado na sua mente. Como diz o povo aí fora, tem que ter sangue nos olhos, né? Para você fazer o alvo funcionar. Tem que ter persistência, perseverança, para que o alvo funcione. Tem que realmente querer. E querer não é um dia eu quero, outro dia não. Hoje eu estou animado, né? Parece bipolar, né? Assim, hoje eu estou animado, vai igual, não consegue conter no outro dia. Hoje eu estou cansado, não quero. Não fala comigo disso hoje, não. Não é assim? Os alvos são desse jeito. É assim para ler a Bíblia. É assim para estudar, é assim para vir à igreja, é assim para todos os alvos que você tem traçado. E não é porque você é menos pior ou mais pior, não. Isso é porque todo ser humano acontece isso. É normal de todo ser humano. Como diz Elias lá, né, que nós vimos hoje, por acaso eu sou melhor do que os meus pais? Não. Isso é de uma cadeia de geração que vem acontecendo.
Mas, para isso, nós temos aqui, e eu acho que esses dois pontos muito importantes, que é a questão, fora a questão da aptidão, que nós precisamos nos concentrar nele e aprendermos com Deus, que é a primeira coisa que se chama planejamento. Nós viemos de uma cultura ocidental que nós não aprendemos a fazer planejamento. O que é planejamento? Hoje mesmo eu fui lá na internet, pela milésima vez que coloquei lá, como fazer um planejamento. Então, hoje aí tem os passos mais fáceis lá de como nós vamos fazer um planejamento. Porque não é cultural nosso. Os nossos pais não nos ensinaram, e não é por culpa deles, é porque os pais dos pais deles também não ensinaram. Como que eu posso fazer um planejamento? Orçamento familiar, eu não sei para onde passou. Eu compro o que dá, eu gasto o que não tem e tento dar o dízimo de sobra, né? Não tem planejamento. E quando nós olhamos para Deus, Deus é o Deus planejador. Quando nós olhamos Gênesis, nós já vemos indícios do plano da salvação. Quando nós olhamos por toda a Bíblia, que não há incoerência, que não há erro, é inerrante, que não há falha na trajetória toda do plano de salvação da humanidade, nós percebemos um grandioso planejamento. E não adianta fugir. Não adianta eu mentir para você que neste ano, 2025, a terra vai esfriar. Não. A Bíblia diz em 1 Pedro que a chapa vai ficar quente e cada vez vai esquentar mais. Porque essa terra está destinada ao quê? Ao fogo. E a Bíblia diz que os elementos se desfarão. Vai esquentar mesmo. Então, planeja você comprar um ar-condicionado, que na igreja já tem, aí, ó, planejamento. Não é assim? Então, nós percebemos que Deus, quando passa pelo Novo Testamento e traça todo o Novo Testamento até chegar em Apocalipse, já aconteceu todo o Apocalipse? Não. Tem um planejamento. Aí você olha para mim e pensa assim, o que eu vou fazer no céu numa eternidade toda? Será que, como eu já disse, você vai ser glória, glória, aleluia, dia e noite? Será que eu vou participar da ceia todo dia? Será que Deus não tem um planejamento? Que Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os seus. Mas não é só lá não, é aqui também. Porque lá não fala se é lá só. Isso se chama planejamento. Ah, pastor, mas eu não sei ler, eu não sei escrever. Planeja na sua cabeça. Na sua casa tem que ter planejamento aí. Não é assim? A mulher planeja o que vai ter no almoço. Se não tiver carne, você vai reclamar. Se o arroz estiver duro, você vai reclamar. Não deveria, né? Mas mais ou menos é assim. Se você não for trabalhar para pôr a comida lá, não vai funcionar. Se não tiver roupa lavada, comida, desculpa a palavra, cueca limpa, calcinha e sutiã limpo, no outro dia vai judiar. Não é assim? Um ou outro acaba reclamando. Tem que ter o quê? Um mínimo de planejamento. E isso precisa se tornar como eu posso dizer, uma atuante, uma prática consistente nas nossas vidas. Não é assim? E isso precisa acontecer, e depois nós vamos ver e chegar, entender dentro da igreja. Mas para que isso tudo aconteça, esse planejamento, eu preciso ter uma coisinha que se chama disciplina. Não tem alvos concretizados para que os meus propósitos e alvos sejam alcançados, não tem como eles funcionarem e serem executados sem disciplina.
E se você ler lá em Provérbios, leia Provérbios, você vai ver que a Bíblia em Provérbios fala sobre a disciplina. A disciplina leva ao conhecimento, à sabedoria. A disciplina, que tem dois contextos, né? Lá do hebraico, múcia, aí vai estar duas palavras. Uma voltada para a questão disciplinado, que Deus nos corrige, nos disciplina. Deus disciplina o filho a quem ama. E outro na circunstância de ser treinado, de aptidão, de estar disciplinado em fazer, em realizar. Mas eu vou te falar uma coisa. Hoje, no século pós-modernidade, a sociedade tem tentado matar de todos os jeitos a palavra disciplina. Tem. Tem casal que não tem disciplina nem para ter vida conjugal. Ah, então quer dizer que o pastor marca um dia e um horário para ter uma relação com a sua esposa? Ué, tem casal aí que quando faz durante a semana, no resto do dia, a pior hora, do jeito mais difícil para descarregar a necessidade, acabou. Falta disciplina. Aí o cara vai lá, porque no outro dia tem que acordar cedo, cutuca a mulher, né? O Adam que sabe uma boa piada aí, mas depois ele conta para os irmãos. Não é indecente, não. Tá bom? Vai lá, cutuca a mulher já está cansada do dia a dia, da luta, né? Da tentativa de promover a disciplina, e ele também deixa para o restinho do dia, aí tem que fazer rápido, a mulher fica insatisfeita, gasta aí 15... É a piada que eles fazem, mas não durou 15 minutos. Não é assim? Está rindo, mas tem hora que tem que chorar. Ah, não gastou 15 minutos, aí a mulher insatisfeita quando passam os dias, e passa os anos, não vai querer mais, porque o negócio é só descarregar a necessidade do marido, não teve satisfação, não teve prazer, porque eu vou te falar um negócio, nós aprendemos com a disciplina e as questões do dia a dia, a trabalhar, e nós não temos nenhum momento para brincar. E o sexo é o momento da brincadeira, é o momento do prazer, para ambos, viu? Não é só para um, não. É o momento de você esquecer de todas as outras coisas, não é assim? Então, por isso que não se leva os problemas para a hora do sexo. Não leva falar da sogra na hora do sexo. Deixa a sogra lá. Não é isso que as noras fazem? Não é hora de trazer o desfeito do menino. Não é assim? É hora de não pensar em nada, de brincar tranquilo e de entender que nessa brincadeira tem dois parceiros e todos os dois no final tem que sair rindo. Não é só um, não. Porque falta disciplina. Falta disciplina. Aí, se você não é disciplinado, e a média do brasileiro é 3 vezes por semana, né? Para o crente deveria ser mais, porque crente não bebe, não fuma, devia ser bom pelo menos isso, né? Aí o que acontece? Vem um para falar bonito na orelha da mulher que você não teve tempo para falar. Aí o chifrinho, ó, aí o problema vem parar aqui dentro da igreja, aí vira um alvoroço, aí os alvos e objetivos que você tinha para a glória de Deus já caem por terra. E quem sabe, então, um alvo e um objetivo seu nesse ano, para você que é casado, né? Para você que é solteiro, não faça. Para você que é casado, faça mais. Com qualidade, com o tempo. Quem sabe na sua vida alimentar a mesma coisa, porque nós somos templo do Espírito Santo e precisamos cuidar do templo. Eu não estou falando aqui porque tem os exageros, que você vai fazer exercício físico para ficar forte, e a partir daí você vai se ludibriar, e aí vai começar a tomar testosterona, vai injetar, vai tomar remédio, e vai virar um monstro. Eu não estou falando disso não, irmão, isso é exagero. Está fora da questão de propósito de glorificação a Deus, mas estou dizendo que você vai cuidar do templo, e para cuidar dele precisa se exercitar, precisa comer bem, amém por esse amém. Precisa comer bem, precisa ter qualidade de vida, para que quando você chegue nos 80, nos 90 anos,
você ainda consiga planejar alvos. Porque a Bíblia diz que os vossos velhos sonharão. E se você parou de sonhar, parou de planejar, cuidado, porque aí vem a promoção, lá para o andar de cima. Parou, ué. Eu falei, esse aí já parou, esse aí já está com o céu parado, então vem para cá. Não é assim? Então, 3 propósitos fundamentais, dentre eles os mais importantes: planejamento e disciplina. Mas disciplina não é da noite para o dia. Disciplina não significa que eu vou tomar, vou tomar esse copo com água, irmão, você vem cá, todo mundo vai tomar no mesmo copo e amanhã todo mundo vai ficar disciplinado. Balela. Disciplina, ela é todos os dias, errei, volto, faço de novo. No outro dia eu não consegui, tento novamente. Se tem um cara que é disciplinado, é o tal do diabo, né? Porque ele sabe já que ele está condenado. Mas ele é disciplinado para arrastar o máximo possível. Nós entendemos que os que são salvos e tudo. Mas para prejudicar, posso dizer assim, para atrapalhar, ele é disciplinado. Porque ele é o quê? Tentador. Todo dia está tentando. E nós, às vezes, esquecemos. Você lembra de qual foi a última vez que fez um propósito? Você lembra do seu último propósito? Você concretizou ele? Você conseguiu realizá-lo? Nós precisamos de disciplina. E a disciplina, ela é exigente. Porque eu preciso de tempo, e tempo é o que temos de mais caro. Mas ela é necessária. Pode perguntar ali para a irmã Elane, quantas vezes que ela tem a disciplina agora de cuidar do filho, de trocar a fralda, não é assim? De amamentar, é algo que ela não fazia antes, mas ela tem que ter disciplina. E eu posso te dizer, de cadeirinha, que de todas as vezes que ela faz, de tudo que ela faz por completo, tem hora que ela vai lá e, deixa eu ver se está tudo bem, e dá uma olhadinha, mesmo sem ter que fazer nada. É ou não é? Disciplina. E a disciplina, ela surge com a necessidade. E se você tem realmente uma necessidade, uma vontade de pôr propósitos e objetivos em ação, coloque em disciplina. Porque o nosso Deus é disciplinado. Eu nunca vi ter variações de estações. Inverno, verão, e outono, primavera, verão e inverno. Elas acontecem. Está atrapalhado, está assim, é o homem que está atrapalhando. O sol está aí, nascendo. A chuva está aí sobre os bons e sobre os maus. Mas, agora, para terminarmos, eu quero ir na parte fundamental. Isso tudo aqui é uma preparação, um arcabouço para aquilo que é mais importante. Nós fazemos parte de objetivos e de alvos maiores, que nós achamos que não são nossos. E realmente não são, eles são de Deus. Então, eu queria salientar e te convocar para uma questão importante. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E aqui em 1 Coríntios capítulo 12 diz que todos nós somos parte desse corpo, do corpo místico de Cristo. Todos nós temos uma aptidão. Só existe uma aptidão que nós não temos, a de ficar parado. Então a convocação de Paulo e a minha convocação nessa noite é a seguinte: qual objetivo e propósito que você entendeu que precisa executar para o reino de Deus? Como comunidade, você vem, entende o plano de Deus para a sua vida, é salvo, aleluia, eu vou para o céu, batiza, e aí? Todos nós temos uma função no corpo de Cristo, e não é de ficar sentado. Eu não sei tocar o violão, mas Deus me chamou pela sua misericórdia, que também não tinha capacidade e aptidão,
para manifestar a sua palavra. Então, qual que é a sua aptidão dentro da casa de Deus? Qual que é o objetivo que você colocou para 2025? No ano de 2025, eu vou estar frequentando mais a igreja. Amém. Isso é um bom começo. É um dos passos para que você amadureça dentro do corpo de Cristo. Mas a casa do Senhor, ela é um organismo vivo. Nisso aí nós precisamos compreender. Irmãos, vou fazer agora 20 anos de ministério, fiquei 17 no campo. Se tem uma coisa que pastor mais sofre, é a questão de tentar fazer o povo trabalhar. Porque lá, amanhã você levanta e vai e trabalha pelo salário. Não deveria ser. Trabalho pelo salário porque você tem que comer, a necessidade que traz disciplina. Mas aqui na igreja, nós deveríamos trabalhar pelo pão que não é material. Mas a gente relaxa, porque o negócio aqui é bom demais. O pastor chega aqui com a palavra, todo mundo está assim, igual o passarinho. Com a boquinha preparada. Mas a igreja tem despesa, a igreja tem necessidades. A igreja, para estar funcionando, tem que ter tocadores, pastor, junto com a família dele, eu amo ver coisa mais bonita e com disciplina. O pastor disciplinou os seus filhos para que tivesse. Mas hoje ele não está aqui, o teclado está vazio, a bateria está vazia. Será que não tem mais ninguém fora eu? Porque hoje eu não dou para o trem mesmo. Para aprender esse instrumento aí, irmão. Pelo amor de Deus, Deus não te chamou para ficar no banco, não. Está entendendo? Mas eu não sou do lado da música, às vezes você quer tentar ir para o lado da oratória. Você tem uma boa oratória. Se tem um negócio assim que eu admiro quando eu cheguei na casa da Damares, é que eles prezam, eles sentam para conversar assim, você parece que a conversa, o diálogo, o português dele, eu falei, eu estou perdido no meio desse povo aqui, que nem abrir a boca eu abro direito. Está entendendo? Então você tem, normal, é uma aptidão. Então talvez você tenha para contribuir. Não é isso? Igual o pastor Elias estava citando aqui o caso do irmão. Ele tem aptidão para contribuir. Porque ele não está dando o que ele é rico, ele está deixando de usar o 13º dele para abençoar. Olha só para você ver. Talvez você não tenha, mas você tem condição de adotar um dos 100 órfãos. Os órfãos são nossos, que estão lá na África. Para nós, pelo menos, sabemos o nome deles. Alguém sabe o nome de um órfão aqui, lá da África? Nem eu sei. Está vendo? Há um objetivo aí, um alvo. Para saber o que é que eles comeram hoje de manhã. Ou eles não fazem parte do corpo? Irmãos, a seara é grande, mas os trabalhadores e os que têm ainda tem muito preguiçoso. Disciplina, né? Vou falar aqui, não é porque o irmão, estava comentando com 2 irmãos aqui, eles falaram o tempo que eles gastam lá, então vou ser bem claro. Porque às vezes você está mandando recado para mim, não estou mandando recado para ninguém. O tempo que se gasta na internet. Mas não é a questão só deles, não. É a questão de todo ser humano hoje. O tempo que gasta em rede social, em internet, em mandar bom dia, boa noite, boa tarde. Não é isso? O fulano de tal mandou isso. Agora é a guerra ali. Agora o Lula está assim. Agora o Bolsonaro está lá. Agora um vai ser preso. Um é o ladrão. Agora o outro é o ladrão. Eu não entendo um negócio desse. É só para roubar tempo. É só para culminar a questão da disciplina. Porque o que nós temos é pouco tempo. Eu lancei um alvo na minha casa, é até muito engraçado, sabe? Se você pensar em alguém que não tem nada a ver com dinheiro, é eu. Dê dinheiro para lá, dê para cá, não vou dizer que eu sou desorganizado, não.
Mas fala assim, você quer ficar rico? Nunca moveu meu coração para nada. Mas se um negócio que eu preciso, não para mim, mas para os outros, é dinheiro. E o pouco tempo que eu tenho para fazer com que a minha empresa se torne uma sustentadora de missões, é pouco, porque hoje eu tenho 47 anos, quando eu não erro, né? Porque tem ano que eu esqueço de quantos anos que eu tenho. 47 anos, daqui 10 anos eu já vou estar com 57. Já não vou ter mais a força e o vigor que eu tenho hoje, e que muito menos eu tinha aos 37. Em 10 anos faz assim, ó. Então eu tenho que entender que o alvo e o objetivo precisa ser maior do que eu tenho de tempo de vida. E eu começo a falar, ó, meu filho, você vai fazer assim, treinar o Abner. E outro dia eu estava pensando, eu preciso viver muito. Eu vou para a academia, eu vou comer bem, eu vou fazer tudo. Eu não quero ficar doente porque eu quero ver meus netos. Porque eu quero treinar os meus netos. Para dizer, ó, meu filho, ó, vem cá, primeira coisa. Vou falar assim, vão lá para você ver as moças bonitas. Vai ser o primeiro papel que eu vou chamar o meu neto para ver. Pastor! Não é para mim, não, é para ele ver, sabe por quê? Porque se eu não ensinar para ele, daqui a uns tempos a mídia vai estar falando, ó, vão lá para você ver os rapazinhos bonitos. É complicado. Não é assim? E não é indiscriminação, não. Porque nós aceitamos tanto um como os outros aqui dentro, e se vier eu ainda abraço. O problema é que a Bíblia fala contra isso. E eu não vou deixar de falar. Amém. Às vezes eu não vou ficar nem muito tempo no YouTube. Está entendendo, irmãos? Objetivos e propósitos que ultrapassam aquilo que eu penso, ultrapassem aquilo que eu vivo, porque os pensamentos do Senhor são mais altos e maiores do que os meus pensamentos. E para isso eu preciso de disciplina. E para isso eu preciso arregaçar as mangas das minhas camisas. E se você sabe limpar bem, venha limpar. E se você sabe administrar bem, venha administrar. E se você sabe fazer, e se você acha que não sabe fazer nada, Deus, através do Espírito Santo, vai te dar aptidão para fazer, porque todo dom vem do Espírito Santo, do Pai das luzes, do qual não há variação de dúvida. Não há variação de dúvida. E quando você começar a fazer, eu quero te dizer mais uma coisa. Vai aparecer um ou outro para tentar te desanimar. E quando você começar a fazer, eu vou te dizer outra coisa. Talvez você no seu eu mesmo vai falar assim, ah, não, a luta contra si mesmo vai dizer, nada, eu não quero mexer com isso, isso não vai dar certo, eu vou criar problema, e isso não são vozes de Deus, porque Deus convocou cada um de nós para termos uma função dentro do corpo de Cristo, e se há algum membro parado que não faz nada no corpo, é porque ele está doente, e membro doente prejudica todo o corpo, mas membro alegre e trabalhador alegra todo o corpo. E não importa que se na igreja é 25 ou 30, que se na igreja as nossas condições monetárias não são favoráveis, se nós não temos aqui empresários, não é assim? Porque o que nós vemos aí de grandes igrejas que estão com grandes empresas, e a igreja se tornando a empresa, a partir do momento de ter que procurar júri para resolver problema de igreja. E aonde que está a Bíblia? Para dizer que por acaso vocês não são os santos que julgarão o mundo, porque não existe mais igreja para julgar, existe empresa que acha que é igreja e precisa levar o problema para fora no juiz para ser julgado. É isso que está acontecendo. Para dar alimento para o ímpio. Olha, é a igreja dos crentes. E os bobão ainda ficam um contra os outros. Em vez de orar, interceder, falar, irmão, não é assim, vamos aqui voltar às origens.
de que como corpo de Cristo se levantava concílio entre os sábios, entre os apóstolos que eram lá, ou nós não temos mais sábio hoje, não temos mais ancião para ver as coisas e resolvê-las dentro da casa do Senhor. Precisa do juiz, porque a igreja virou empresa. E na empresa só se trabalha para o quê? Ganhar o salário. Aí fica essa igreja, entre aspas, de todo mundo sem alvo, porque o alvo é crescer, e aí só tem igreja e empresa, porque tem o quê? Cliente. E glória a Deus, porque você não está procurando ser cliente, você está numa igreja pequena. Se você tivesse querendo ser cliente, você iria para uma igreja aonde ninguém te visse. E você só sentasse no começo e depois saísse sem fazer nada. Ou então ficava em casa, mandava o dízimo via Pix, e sentava, esperava a revistinha e dizia, glória a Deus, aqui ninguém me incomoda. E eu sou igreja via televisível, YouTube, não é assim? Como é que é? Startup, né? Stand-up tem as startups. Não sei quando que não surgiu igreja startup aí agora. Só falta isso, para oferecer para os clientes. Então não me tenha como duro, mas Deus disciplina ao filho a quem? Faça um alvo. Se você trabalhar na casa do Senhor, você vai ser feliz, porque felicidade vem de Deus. Verdadeira felicidade não existe fora do... Se você profetizava e não profetiza mais, busca o Senhor para profetizar. Se você falava em línguas e não falava mais, objetivo para o ano de 2025. Se você lia a Bíblia e não está lendo mais, estudava, discipulava, olha o alvo que nós temos de 1 mais 1, porque o Senhor te convoca, ó igreja, para fazer diferente neste ano de 2025, para que os seus alvos e objetivos se concretizem, para que o seu entendimento da sua felicidade está no Senhor, para que você não seja mais um crente moribundo, frustrado, sentado na beirada do caminho dizendo, Deus tem filhos preferidos e não olha para mim. Deus te ama, Deus te sustenta, Deus te chama para ser um trabalhador, um operário na seara do Senhor. Amém? Um bom soldado de Cristo, que dá a vida pela causa. É isso que Jesus fez. O maior soldado que deu a vida pelo seu exército. O exército da salvação. Feche seus olhos. Paizinho, nós te adoramos, nós te bendizemos. Deus querido, amado, coloca nas nossas vidas a disciplina, coloca nas nossas vidas o amor à tua obra, coloca nas nossas vidas o amor ao ministério, ao nosso pastor, à nossa família pastoral. Coloca em nossas vidas o abraçar a causa do Senhor, não como sinônimo de troca, não como sinônimo de barganha, mas como sinônimo de gratidão, porque nós somos gratos pela salvação, nós somos gratos principalmente pelo seu amor, nós somos gratos pela comunhão que nós temos com o Senhor, nós somos gratos porque estamos aqui respirando, vivos, entusiasmados com mais um ano, e principalmente com a presença do Senhor, entendendo que o Senhor está à nossa frente, entendendo que o Senhor dos exércitos está conosco nos novos desafios, entendendo que agindo Deus, quem impedirá? Seja para a edificação dos irmãos, seja para a concretização do pagamento, ó Deus, de cada parcela desse som, seja para novos objetivos, ó Deus, que o Senhor colocar no coração do nosso pastor presidente, seja, ó Deus, para a África, onde nós podemos mudar muitas coisas.
seja pelo amor da intercessão aos órfãos, do qual a tua palavra diz que a verdadeira religião é cuidar da viúva e dos órfãos, seja para a busca da manifestação do poder do Espírito Santo. Nós te adoramos, nós te bendizemos e nós dizemos ao Senhor: Cristo em todas as circunstâncias, Ele sim valerá. Pai amado, Deus poderoso, que todo espírito de enfermidade, de doença, que tudo aquilo, ó Deus, ó Pai, que atrapalha os irmãos de agirem, caia por terra, em nome de Jesus. Que eles coloquem alvos que achem impossíveis para si, de trabalhar na casa de Deus e sejam curados. Que eles coloquem, ó Deus, propósitos que são impossíveis financeiramente para si, e contribuam com missões, e que haja prosperidade. Deus querido, levanta nesta igreja ricos, para ajudarem os pobres. Levanta nesta igreja, Pai, pastores, profetas. Paizinho, no nome de Jesus, nós te intercedemos com toda a gratidão nos nossos corações. Amém. Vamos ser disciplinados, porque já passou da hora. Pastor amigo.